Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso do INSS. Hoje nós vamos conhecer o Tiago Silva, que foi aprovado em quarto lugar para a gerência executiva de Teresina, capital do Piauí. Tiago, seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua aprovação. Você está ali entre os 10 primeiros, o que é excelente. Então eu quero te dar os parabéns e as boas-vindas. Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui, compartilhando um pouco da minha história e que isso sirva de inspiração para outras pessoas que também pretendem trilhar o caminho dos concursos ou já estão trilhando, né, e ainda não conseguiram isso. Isso mesmo, Tiago. Então, vamos do início. Por favor, se apresente para nós. Diga de onde você é, se você é aí da região já de Teresina, do Piauí. Qual que é a sua idade e a sua formação? Como já falado, né, eu me chamo Tiago, atualmente eu tenho 34 anos, eu sou formado em enfermagem, mas não cheguei a atuar, tá, na profissão. E eu atualmente resido na cidade de Capitão de Campos, é uma cidade aqui do interior do Piauí, mas não fica tão distante da capital. Fica a cerca de 135 quilômetros da capital, que é Teresina. Certo, então talvez você se mude para a capital, né, Tiago? Ou, enfim, você vai tentar alguma mudança. Isso. A minha intenção é conseguir uma agência de atendimento próximo da cidade onde resido atualmente, como eu falei, que é Capitão de Campos, então tem algumas opções aqui próximo. Seriam as minhas primeiras opções, mas em não conseguindo, Teresina também é um excelente local, tá? E por ser um concurso que me permite uma estabilidade, eu poderia também estar passando a residir na capital com minha esposa, com minhas filhas, então eu não vejo nenhum problema quanto à questão da lotação. Ah, excelente. Tiago, então vamos do início, que eu quero entender a sua mudança de carreira, né? Que momento da sua vida você estava que você decidiu trilhar esse novo caminho, mostrando que nunca é tarde, né? Para um recomeço. Acho que essa é a grande lição que a gente tem aí. Então, eu queria saber quando você decidiu iniciar os seus estudos para concursos públicos. Exatamente. Vou começar bem do início, tá? Eu estava na faculdade ainda, de enfermagem, na Universidade Federal aqui do Piauí, quando eu surgiu um concurso da CEPISA, na época, que era a Companhia Energética do Piauí, para agente administrativo, né, assistente administrativo, e eu prestei esse concurso em 2007. Porém, eu só fui convocado em 2011. Então, em 2011, eu terminei minha faculdade de enfermagem numa sexta-feira e na segunda-feira foi o meu primeiro dia de trabalho na CEPISA. E aí eu trabalhei por 11 anos, ou seja, eu pedi desligamento agora em janeiro, por conta da aprovação no concurso, então, de 2011 a janeiro de 2022, eu trabalhei na CEPISA e durante esses 11 anos passaram-se algumas fases. Ela foi federalizada, passou a se chamar Eletrobras, né? E em 2018 ela foi privatizada, onde uma empresa adquiriu a concessão e aí passou a se tornar uma empresa privada. Então, a minha trajetória foi essa. E eu prestei o concurso do INSS de 2015, mas na época eu não consegui aprovação. Fiz 74 pontos na época, mas eu não me preparei da forma adequada, eu não consegui aprovação. Então, esse foi o meu último concurso que eu realizei antes de outros que eu fiz recentemente. Então, de 2015 até 2021, eu larguei os estudos para concurso, ou seja, eu deixei de lado. E aí, em junho de 2021, foi quando eu retomei os estudos para concurso, ou seja, há um ano e meio eu retomei os estudos e aí, por conta de um concurso que surgiu aqui da Polícia Militar do Estado do Piauí, então surgiu esse edital com 1.000 vagas, então, de certa forma, atraiu a minha atenção e aí eu decidi voltar a estudar. Claro que já estava empregado, já tinha uma renda, de certa forma, fixa, então eu voltei a estudar com uma certa tranquilidade. Então, em junho de 2021, decidi estudar para esse concurso da Polícia Militar, justamente pensando em ficar mais próximo de casa, porque, como eu falei, eu trabalhava em Teresina e minha família reside em Capitão de Campos. Então, eu passava a semana longe deles por conta do trabalho e somente final de semana. Então, tinha vagas para cá,
no concurso da PM para capitão de campos e para outras cidades próximas. E por conta da escala de trabalho também, trabalhar um dia e folgar três, então me proporcionaria ter a possibilidade de residir aqui com minha esposa e com minha filha. Então, eu estudei, comecei a estudar em junho de 2021. Essa prova ela foi adiada 2 vezes, então isso me ajudou. Ela foi adiada 2 vezes, ela foi realizada somente em janeiro de 2022, e aí eram 1.000 vagas, eu consegui a aprovação, passei na posição 71, no total de 1.000, então eu fiquei muito feliz por conta do resultado, tá? Foi muito concorrido, eram 35 mil inscritos para essas 1.000 vagas, eu fiquei na posição 71, já, tipo, retomando os estudos do zero, e aí, novamente, em junho de 2022, eu decidi estudar para o concurso do INSS. Então, fazendo algumas pesquisas, estava meio que naquela situação, vai ter ou não vai ter o concurso? E aí, por ter a assinatura premium do Estratégia Concurso, eu iniciei os estudos para o INSS em junho, né, de 2022. E aí, a prova se realizou no final do mês de novembro, então foram 5 meses de preparação, porque eu já iniciei no final do mês de junho. E aí, como já foi falado, também consegui a aprovação em quarto lugar aqui para Jex Terezinha. Então, foi um outro resultado que me deixou assim maravilhado, porque assim, claro que a gente se prepara sempre para conseguir a aprovação, mas assim, muitas vezes, até mesmo por conta da concorrência, por conta do nível do concurso, a gente muitas vezes acha que a gente não vai conseguir, que é um sonho muito distante. Mas, assim, é importante a gente manter o foco, manter a disciplina, ter fé, acreditar em nós mesmos, ter o apoio da família, dos amigos. E eu estou aqui como prova viva de que é possível e contando um pouco aqui de como eu iniciei essa trajetória. Tiago, muito inspirador. E eu queria saber se você conheceu Estratégia Concursos nessa sua retomada de estudos ali na época do preparo para PM, ou se foi lá atrás, quando você estava se formando em enfermagem, em que momento você conheceu a estratégia? Em 2015, quando eu prestei o concurso do INSS, eu já estudei por alguns materiais do Estratégia, mas, assim, materiais que meu irmão e meu primo conseguiram, porque eles compraram um cursinho na época, né, do Estratégia, eu não adquiri, mas aí a gente estudava em conjunto. Então, a gente fazia simulados, a gente compartilhava as apostilas, então a gente tinha um grupo de estudos e eu conheci Estratégia nessa época. E aí, para o concurso da PM, eu comprei o curso também, exclusivo, preparatório para o concurso da PM, e logo em seguida surgiu uma promoção no site e eu adquiri a assinatura premium de 2 anos. Então, para o concurso do INSS, eu estudei através dos cursinhos de estratégia com essa assinatura que eu adquiri dentro dessa promoção, mas sempre estudei pela estratégia. Inclusive, eu cheguei a realizar algumas pesquisas e as referências assim do estratégia sempre eram as melhores, por conta dos materiais serem os mais completos, por conta dos professores serem os mais preparados, e aí eu pude comprovar isso na prática. Então, o que eu aconselho se você quer ter um material que te entregue o melhor, professores que te deem um melhor direcionamento, não tenha dúvida de que o estratégia está, sem sombra de dúvida, no topo. Muito bacana, Tiago. E você falou até da assinatura premium, né? Olha só, você transitou por concurso de PM, voltou para o INSS, que é algo mais administrativo, tudo na mesma assinatura, né? Então isso é muito bacana e é o que a gente sempre Isso. bate ali na tecla. Exatamente. E inúmeras ferramentas, né? Porque a Prêmio, ela tem o passo estratégico, ela tem a trilha estratégica, ela tem o bizu estratégico, tem mentoria. Então, são uma série de ferramentas que te dão todo um suporte para que você consiga ali encurtar o caminho rumo à aprovação. Claro que muito depende da gente. Depende da gente, de fato, sentar na cadeira, depende da quantidade de horas que a gente vai estar aqui diante das apostilas, diante do vídeo. Mas, assim, o material pelo qual a gente se prepara faz toda a diferença. Comigo, fez muita, muita mesmo. E aí eu quero te perguntar, né? Uma das perguntas aqui que a gente faz, quais as ferramentas que você mais utilizava, Thiago? Você é do time do PDF, da videoaula, da trilha? O que que você curte?
Eu estudei basicamente por PDFs, tá? Até mesmo por conta de que eu trabalhava 40 horas semanais, ou seja, de segunda a sexta eu trabalhava 8 horas por dia. O meu tempo para estudar era muito curto. Eu só estudava à noite, em média 3 horas. Chegava do trabalho às 18h30 e eu jantava, né? E logo em seguida iniciava os estudos. Então, eu iniciava 19 horas e até 23, 23h30 no máximo, porque assim a minha rotina de trabalho era exigia muito de mim. Então, na empresa eu tinha um cargo de liderança, então muitas vezes a gente estendia um pouco o horário de trabalho, então a gente levava demandas para casa, e aí tem o cansaço mental, então tinha dias em que eu não conseguia estudar por conta disso, então, mas quando eu estudava era por PDF, então algumas videoaulas eu assistia, principalmente de raciocínio lógico, em alguns assuntos que eu tinha dúvida, videoaulas da professora Adriana Figueiredo, que eu gostava bastante, então eu assistia a parte de interpretação de texto, então que ela esclarecia bastante algumas coisas, mas fora isso, eu seguia exclusivamente o PDF. Não era de fazer resumos, então fazia leitura e estudava muito por questões. Então eu fiz muitas questões ao longo da minha trajetória de preparação e foi algo assim que eu acho que também foi um diferencial na minha preparação. Questões são fundamentais, né, Tiago? Eu queria saber como que foi a sua reta final. Se você, como que você fazia suas revisões, né? Que isso é um assunto de reta final, mas como que era a sua rotina? Era dividida em revisões, em questões, simulados? Conta pra gente aquela última semana que antecede o dia da prova. Pronto, vou contar um pouquinho antes, tá? Como eu falei, eu estudei antes do edital ser lançado, então, como eu iniciei minha preparação no final de junho, o edital saiu, se eu não me engano, 2 meses depois, de cara eu já comecei a estudar pela trilha estratégica. Então, eu iniciei meus estudos pela trilha pré-edital do INSS, justamente para mim não ter a preocupação em ter que montar um plano de estudo, em planejar quantas disciplinas estudar por dia. Então, a trilha ela já me entregava tudo isso. Então, ela estipulava lá que eu teria que ter a disponibilidade de, em média, 25 horas semanais, e era justamente a minha carga horária disponível para estudo, como eu falei, que era à noite e final de semana. Então, lá já tinha um direcionamento de quais tarefas eu executar naquele dia, então lá já tinha a disciplina que eu tinha que estudar, já tinha um direcionamento de quais questões eu resolver, tinha um direcionamento para cadernos específicos de questões, alguns elaborados pelo próprio estratégia, tinha direcionamento para as revisões, então eu estudei pela trilha pré-edital inicialmente, e quando saiu o edital, eu já tinha praticamente batido todo o edital. E todas as disciplinas eu já tinha estudado, e no estudo pós-edital, eu segui o estudo pelo passo estratégico. Então, eu assistindo uma mentoria da Núbia Oliveira, e ela lá disponibilizou uma planilha, né, com planejamento de estudo para alunos que já estavam em um nível avançado e para alunos que também estavam iniciando. Então, eu segui essa planilha nos últimos 2 meses de estudo, antes da realização da prova. Então, eu peguei essa planilha e lá dizia que nós tínhamos que fazer toda a revisão pelo passo estratégico, era uma das opções. Então, eu fiz a revisão de todo o conteúdo pelo passo. E nas últimas 3 semanas, eu resolvi todas as questões de todas as aulas do curso. Então, eu fiz basicamente a minha revisão pelo passo e por questões. Intercalado, eu fazia simulados. E na última semana eu segui exclusivamente o bizu estratégico, que também estava previsto nessa planilha de estudos. Então, lá tinha a previsão de realizar o estudo pelo passo, como forma de revisão, executar todas as questões que estavam no final das aulas, né, de preparação do curso, e na última semana segui o bizu estratégico, intercalado a isso a realização de simulados. Então, eu realizei cerca de 10 mil questões ao longo de toda a minha preparação, e cerca de 10 simulados. Então, isso me ajudou bastante, não só na familiarização com o estilo da banca, como ela gosta de cobrar cada assunto, como também na questão da facilidade em absorção do conteúdo, né? Porque, assim, a gente vai lá, lê a matéria, mas muitas vezes a gente acha que está dominando aquele assunto, e quando a gente parte lá para a questão,
a gente fica meio que na dúvida, então isso surge um alerta, isso serve de guia para você ver aonde você está ruim, tem que focar mais, e ver também aquele ponto que você já domina e, de certa forma, você espaçar um pouco mais a questão de você estar lendo novamente aquele assunto. Muito completo, viu, Tiago? E como que foi a sua execução de prova, então? Você se preparou tanto, né, pelo que eu entendi ali pelos simulados, 10 simulados é bastante coisa. Quantas mil questões você fez? 10.000 questões. 10 mil questões. E aí, como que foi a execução da prova, a sua estratégia de prova, né? Cada um tem uma. Como que você administrou o seu tempo, né? Acho que isso é uma das coisas mais difíceis que o concurseiro tem que ter em mente. Conta pra gente. Assim, eu procurei me manter o máximo tranquilo possível na realização da prova, então, já é algo de mim, tá? Eu sou uma pessoa bem tranquila, lá no meu trabalho as pessoas falavam muito isso, né? Sou uma pessoa bem tranquila, serena, então procurei levar isso para o momento da prova. Então, eu tinha comigo que eu tinha dado o melhor de mim, e de fato eu dei o melhor de mim, né? Claro, com o apoio aí do material do estratégico, com o apoio da família. Então, eu procurei superar todas as dificuldades e lá na hora da prova era eu e a prova. Então, procurei manter a tranquilidade, segui também algumas dicas da Nube, então, das mentorias também, que é uma das ferramentas que o Estratégia disponibiliza. Primeiramente, eu procurei resolver as questões das disciplinas que eu tinha mais facilidade. Então, direito administrativo, constitucional e ética eu fiz, primeiramente, e depois eu segui para direito previdenciário e, por último, resolvi a prova de português, que é o meu calo no sapato, é a disciplina que eu tenho mais dificuldade. Então, primeiramente, eu marquei todas as questões que eu tinha certeza, né, que estavam certas ou erradas, e ao final ficaram 12 questões que eu estava na dúvida. Então, eu consegui avançar bastante, né, por conta da preparação que eu tive. Então, ao final dessas 12 questões, eu ainda consegui resolver 9, claro que tendo não certeza totalmente, mas um direcionamento de que aquilo estava certo ou errado, e eu só deixei 3 questões em branco. Então, essa foi a minha estratégia de resolução da prova, e foi um dos 3 últimos a sair, então procurei aproveitar bastante o tempo, para que não pecasse, tanto na resolução das questões, quanto na questão da transposição do gabarito, né? Porque algumas pessoas pecam nesse ponto, então procurei ter todo o cuidado. E assim, claro que quando a gente sai da prova, né, e no momento posterior a gente confere o gabarito, a gente já fica com aquela sensação, né, de ter feito ou não uma boa prova. Então, de cara, a prova, ela não, na minha opinião, ela não beneficiou quem de fato estava bem preparado. Então, até mesmo por conta do estilo das provas do Sebrasp anteriores, então, tinha estudo de casos, então, a gente tinha que fazer uma análise, de certa forma, mais ampla, e essa não, ela veio letra de lei, e algumas situações era aquela lei lá no cantinho tipo assim, se você de fato não tivesse feito um estudo amplo, não tivesse abordado todo as matérias do edital, você iria ler e iria achar que aquilo não estava contemplado. Então esse nível de prova, ele meio que tirou muita gente por isso. Mas, assim, quando inicialmente, antes do gabarito definitivo, eu estava com 99 pontos, então, depois que saiu o gabarito definitivo, a minha nota subiu para 104, e aí eu consegui, graças a Deus, ser aprovado em quarto lugar. E o material de estratégia direcionou para isso que você falou, sobre essa letra de lei aí que estava ali no cantinho. Enfim, você foi bem preparado? Você se sentiu bem preparado para a prova? Sim, inclusive esse é um diferencial do material do estratégia. Ele nivela por cima, ou seja, ele é um material realmente bem completo, ele traz toda a fundamentação de leis, a parte de benefício, se tivesse sido um foco da prova, nós que estudamos pelo estratégia estaremos muito bem preparados, mas o foco foi diferente e também nós conseguimos obter êxito.
Então, o material realmente direcionou sim, não só pela questão do conteúdo em si, mas também por conta de outras situações, por exemplo, cadernos, simulados, questões, resumos. Então, eu não sou de fazer resumo, mas eu utilizava bastante o resumo do próprio material. Então, cada aula tinha lá um resumo. No passo estratégico, tinha lá o assunto com o percentual de cobrança nos últimos anos. Então, eles têm uma análise lá bem criteriosa de cada tema, qual a porcentagem de cobrança daquele tema em provas semelhantes, em provas de níveis semelhantes. Então, isso, de certa forma, para quem tem não tem um tempo tão grande disponível para estudo, isso ajuda bastante. Porque, por exemplo, a gente pega lá um tema de direito constitucional, um tema bem extenso, e o passo estratégico, ele já através lá desse estudo, ele diz qual é a porcentagem que aquele assunto é cobrado, ou partes daqueles assuntos são cobrados lá, com a maior incidência. Então, a gente focando naquele ponto, a chance de cair uma questão que a gente estudou, ela se torna bem maior. Então, o material do estratégia direcionou sim nesse ponto. Bom, Thiago, eu queria que você desse uma dica de ouro para quem está nos assistindo, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Como eu falei inicialmente, primeiro é sentar na cadeira, se dedicar, manter o foco, jamais desistir, porque, como eu falei, eu passei praticamente 11 anos sem estudar, então eu comecei do zero, e em 1 ano e meio eu já consegui 2 aprovações. Eu só fiz esses 2 concursos e eu já fui aprovado nos dois. Eu não quero parar por aqui, tá? E eu quero lograr êxito. Então, sentir o gostinho da vitória é muito bom. Isso, de certa forma, aumenta a nossa confiança. Isso nos deixa mais tranquilo. Quem está assistindo aqui, né, que já conseguiu também a aprovação, sente esse gostinho da vitória, vê que isso, além de dar um gás a mais, de certa forma, tranquiliza a gente. Então, na minha preparação, algo assim que eu acho que foi o diferencial foi o estudo por questões. Claro que cada um tem um método de estudo diferente. O estudo por questões pode ser benéfico para um, já para outro não, mas para mim foi o diferencial. A realização de simulados e estudo por questões, para mim foi algo assim diferencial. E no estudo por questões, de certa forma, eu fazia o estudo reverso. Como eu falei, na planilha de acompanhamento, nós inseríamos lá a quantidade de questões resolvidas e o percentual de acerto. Então, aquelas matérias, aquelas disciplinas que eu estava com percentual de acerto menor que 85%, eu retornava lá no PDF, estudava novamente, fazia uma nova bateria de questões. Então, nessas 10.000 questões que eu resolvi, eu cheguei a um patamar de 90% de acertos. 90, algumas 95, 92. Então, isso, de certa forma, também nos deixa mais tranquilo quando a gente parte para a prova de fato, porque a gente já consegue mensurar ali qual é o nosso nível. E na prova não foi diferente, foi justamente o meu percentual de acertos. Então, o que a gente tá presenciando ali no dia a dia, através da resolução de questões e simulados, reflete bem qual vai ser o nosso resultado lá na frente. Então, acho que isso foi o diferencial. Exato, é aquela coisa, né, de treino e execução. Você treinou muito e tá aí a sua execução foi de êxito. Tiago, quero te agradecer pela entrevista, por compartilhar a sua jornada. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito aqui as suas dicas. Eu que agradeço, tá? Estou muito feliz de estar aqui. E era um sonho, claro, a aprovação, estar aqui, né? Porque eu já tinha visto outros depoimentos antes. E meu outro sonho é estar no baile dos primeiros, tá bom? E aí eu tenho certeza que eu vou conseguir, tá? Como eu Olha falei, eu só, não vou desistir, eu vou continuar estudando. E assim como eu consegui esses 2 triunfos, eu vou conseguir em outros e eu vou estar no baile dos primeiros, tá bom? se Deus quiser, vamos. E a gente vai colocar esse vídeo aqui para dar um play lá na festa, hein? Com certeza. Tá. Seria. Espero Tá que não bom. demore muito, tá bom? Eu vou trabalhar e me dedicar para isso.
Muito bem. Tiago, muito obrigada. Nós conversamos com o Tiago Silva, aprovado em quarto lugar no concurso do INSS para a gerência executiva de Teresina, no Piauí. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Tchau, tchau.